Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos falar do nosso trabalho. Então é o seguinte, faz tempo que eu estou prometendo que vai sair o trabalho mais significativo assim, do trimestre, né? Que substituiria, por exemplo, a nossa prova de leitura. Mas ia ter a ver com alegorias lá que a gente estava estudando e tal, mas eu vi que bastante gente ficou meio capenga ali na compreensão, ia acabar tomando tempo demais, e eu tô vendo que a galera tá meio borocochô, né? Estão meio desanimadinhos, bons alunos aí estão meio apáticos também já, meio cansados. Então me veio uma ideia. Por que a gente não fala de um negócio legal de se pensar, um negócio legal de se planejar, de se projetar para a vida, né? Dificilmente alguém não gosta de viajar para um lugar legal. Então o nosso trabalho vai ser isso, tá? Vocês vão imaginar uma viagem dos sonhos para vocês, uma viagem que vocês gostariam de fazer na vida de vocês. Não precisa ser aquela viagem na maionese, entendeu? Assim, uma viagem muito legal, possível de se fazer, né? Não precisa ser algo multibilionário, entendeu? Mas se pirarem também é problema de vocês, né? Aí os piradinhos são vocês. Mas a ideia é assim, escolherem um lugar que vocês acham muito legal. Vocês podem pesquisar, se não sabem de um agora, de cabeça, podem dar uma pesquisada aí pelo Google da vida, né? Vocês escolhem o tipo de lugar que vocês querem, né? Tem gente que gosta mais de praia, tem gente que gosta mais de montanha, tem gente que gosta mais de interior, de lagos, de cachoeiras, de grandes cidades, né? Cada um tem, sei lá, de desertos, vulcões, sei lá, o que cada um mais gosta aí. Totalmente livre o lugar de escolha, tá? Então vocês vão fazer um trabalho sobre isso. O que vai ser o trabalho? Vai ser uma apresentação de slides. Aqui na atividade está junto já a apresentação em branco de slides que vocês vão usar. Usem essa, tá? É melhor. Depois eu mando um outro videozinho dando umas dicas de recursos legais que tem ali no apresentações do Google para vocês fazerem uma montagem bem legal. Uma apresentação de slides tem que ter o quê? Tem que ter imagens bem legais, certo? Então, carregar com imagens legais e junto com imagens textos, mas não textos longos. Slide não é lugar para a gente colocar texto longo, tá? São tópicos, frases, parágrafozinho curto, com a letra grande, né? Porque a ideia do slide é um negócio que você vai projetar, por exemplo, numa sala de aula, numa sala de conferência. Então a galera está meio longe, se fizer texto com letrinha super pequena, muita gente já não vê, né? Então a ideia é que não tenha tanto texto no slide, que os textos sejam mais curtos, mais resumidinhos em tópicos, certo? E geralmente, por exemplo, uma página de slide inteira de texto não fica legal, né? É legal você colocar uns panos de fundo, umas transições diferentes de um slide para o outro. Tem uns tipos de animação que você pode fazer dentro dos slides. Depois a gente pode ver essas coisas para ficar bem legal, tá? Mas a ideia é que vocês façam, então, uma apresentação do que seria essa viagem que você planeja fazer um dia na tua vida, tá? Ah, professor, eu não planejo nenhuma viagem, sei lá, nunca viajei em casa. Agora pensa então, beleza? Ah, mas eu acho que eu nunca vou conseguir viajar para esse lugar. Vai saber? A gente nunca sabe o que acontece, né? De um ano para o outro tudo muda. Quem ano passado imaginava que a gente ia estar passando pelo que a gente está passando agora? Então tudo muda, tudo é possível, né? Eu tenho uma amiga que uma vez falou uma coisa muito legal e ficou gravado, sabe? Essa coisa da gente falar que a gente não vai conseguir fazer tal coisa, isso é determinado, conseguir ou não conseguir, depende do tamanho da vontade que a gente tem de fazer aquilo. Se a vontade for bem grande, as coisas vão acontecendo. A gente vai se mexendo para que as coisas aconteçam. Se a vontade é mais ou menos, é bem possível que não aconteça mesmo, né? Ficar deixando que venha de graça. Assim. Beleza. Então a ideia é assim, façam uma apresentação bem legal, bem bonita, bem inspiradora para quem está vendo. Para quem for ver a apresentação de vocês, ficar com vontade também, ficar babando de vontade de fazer essa viagem que vocês planejaram aí. E deixa guardadinho num lugar especial aí, né? Vai que a ideiazinha vai crescendo, vocês vão crescendo junto, chega um dia, vocês estão lá, nesse lugar que vocês começaram a planejar agora, né? Aí vocês me mandam umas fotinhas do lugar lá, beleza?
Então é o seguinte, o que vai ter que ter no trabalho, tá? Claro, vocês vão pegar imagens na internet, né? Eu deixei um site ali que tem um site sobre um lugar, tá? Claro, vocês não vão fazer sobre esse lugar ali, porque daí já está tudo de graça, vocês vão escolher um outro. Nesse site é como se fosse uma apresentação, mas não é uma apresentação de slide, tá? Mas ali tem todo o conteúdo sobre esse lugar, que é um lugar lá em Portugal. Vocês vão fazer algo parecido, beleza? Vocês vão escolher um lugar e vão colocando. Vejam no site ali todos os tipos de informações principais, algumas coisas básicas, né? Vou até falar. Quais são os principais pontos turísticos dessa região, nos entornos ali desse lugar que você vai, né? Quais são as coisas mais legais que as pessoas costumam visitar? Qual é a localização desse lugar, onde que fica, perto da onde, para sair daqui e chegar até lá, quanto que é, entendeu? Como que a gente pode ir. Por exemplo, a gente saindo aqui de São José dos Pinhais para ir para lá vai como? Vai de trem, vai de carro, tem que ser de avião, de navio, como que faz, né? Falando em navio agora, a viagem pode ser um cruzeiro também, né? Pode ser uma aventura solitária, tipo a Mir Klink, atravessando o oceano num barco a remo, sozinho. Sei lá, pirem aí, né? É legal vocês darem uma pesquisada nos custos, quanto custaria uma viagem dessa. Essa parte é um pouco desanimadora, né? Geralmente se você é pro exterior, é um pouco desanimador. Você vê o quanto você tem que gastar. Às vezes só de passagem de avião é um absurdo. Mas, quem sabe qual é o tamanho da vontade, né? E estadia por lá, alimentação, o que, que tem, como que é a culinária de lá, as características culturais daquela região também, né? Que tipo de estadia você pensa? Se você pensa em ficar num hotel, se você pensa em ficar naquelas estadias tipo em casa de família, que tem muitos lugares turísticos que as famílias alugam um quartinho para os turistas assim e dão café da manhã geralmente. Se você quer ficar num albergue, que eles chamam de hostel, albergue, que é tipo um hotel mais barato, que daí fica várias pessoas no mesmo quarto. Você quer ficar num camping, tem gente que gosta mais da aventura de camping. Se quer simplesmente acampar no meio do mato lá, na região, sem ser camping pago nem nada, vocês escolhem, tá? Então as possibilidades de estadia para você na tua viagem. Então, em geral é isso. Aí coloca uns mapas, coloca imagens, tá? Pode colocar link de vídeo do YouTube, de algum videozinho, né? Pode colocar o link ali, se quiser. Ou se quiser, dá pra colocar um vídeo curtinho ali na apresentação também. Então dá pra você pegar vários recursos diferentes. Agora o que eu vou pedir, vocês vão começar a pesquisar sobre o lugar. O que eu vou pedir, vão anotando sites da onde vocês tiram as informações, tá? Vão copiando lá o endereço do site e colando ali em algum lugar para não perder, porque no final do trabalho vocês vão colocar as referências de onde vocês tiraram as fotos, de onde tiraram as informações, beleza? Tem aquele campo de referências lá no finalzinho da apresentação, no último slide. E o nome de vocês, claro. Que não precisa ficar no final. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então, fora essa parte eu vou até liberar. Eu nunca faço isso, tá? Tô dando uma trela porque vocês estão borocochô. Mas dessa vez eu vou deixar que essa parte mais geral, os textos não sejam necessariamente de vocês, que eles possam ser meio copiadinhos, desde que lá no final você diga de onde tirou. E nada de texto gigantesco. Reduz, precisa resumir, escolha partes mais interessantes do texto. Ninguém quer ficar dormindo com 10 páginas de texto sobre o lugar, tá? Você pode deixar link, a pessoa vai lá e vê o texto inteiro depois, mas na apresentação do slide põe só o essencial. Só que daí, além dessa parte de você apresentar o lugar, o que tem e tudo que eu já falei aqui, eu quero que tenha no trabalho, essa é uma parte importante, se não tiver vão perder bastante nota, tá? Tem que ter uma parte pessoal, dizendo por que vocês escolheram esse tipo de lugar, o que vocês gostam, o que vocês esperam fazer lá, certo? Na parte pessoal ali, dos pontos turísticos, quais aspectos são mais legais para você, o que você imagina que vai ser mais legal nessa viagem. Podem falar quem vocês gostariam que fosse junto. Vocês vão querer fazer essa viagem sozinhos, vão querer fazer com os pais, com os amigos, com o namorado, namorada, marido, mulher, sei lá o que for. Em geral é isso, tá? Aí se vocês forem tendo ideias e dúvidas,
Vocês podem ir me perguntando. Usem a criatividade, a ideia é que os slides fiquem legais, tá? Ideia final do trabalho, qual é? Que os slides fiquem muito legais, bonitos, bem trabalhadinhos, esteticamente, bem caprichadinhos, com conteúdo bem legal, que dê uma boa ideia de como é esse lugar e de por que para você esse lugar é legal e significativo, ou para vocês, porque pode ser em dupla ou em trio o trabalho. E inclusive um aluno do oitavo B pode fazer com uma do oitavo C, com uma do oitavo A, tudo misturado os oitavos, tá tranquilo, desde que seja no máximo em trio. Ou pode ser tudo da mesma sala também. Então que fique legal, e para quem estiver vendo o slide de vocês, fique babando de vontade de visitar esse lugar, de fazer essa viagem junto com vocês. Beleza? Então manda ver lá. Espero que curtam, que seja legal, porque eu gosto quando eu estou planejando uma viagem, eu gosto de ficar pesquisando lugares legais, imaginando uma viagem para lá, já começa a vir um monte de ideia e tal, do que eu podia fazer lá, já vou no Google Maps, já fico olhando como que é, o que é perto do que, né? Se precisa ir de carro, se dava para ir a pé, o que dá para fazer. Então tenta já mergulhar nesse lugar e já fazer uma viagem mental ali, já se sinta ali, vai lá, sai do teu isolamento e mentalmente você já vai curtir essa viagem muito da hora. E aí, um dia, você vai fisicamente para lá também.